terminei de ler esse livro há alguns dias e eu ainda não sei muito bem como eu vou falar sobre ele, porque eu não quero entregar, eu não vou entregar muito da história pra você. Porque o gratificante nessa leitura é ser surpreendido, mas eu vou adiantar que se você gosta de histórias de suspense, de thriller psicológico, de reviravoltas bem colocadas, tem grandes chances de você gostar dessa leitura. Eu gostei muito. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bem-vindos ao canal do Clube Leitura, eu sou a Amanda. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Mulher na Janela, do A.J. Finn, um livro adulto que foi indicado pela consultora Leila Ferreira. O autor, o A.J. Finn, ele é americano e ele publicou esse livro no ano passado, em 2018, e ele chegou aqui no Brasil no mesmo ano passado, né? É o primeiro romance do autor e ele já foi vendido para mais de 40 países e atualmente ele está sendo adaptado para o cinema. Inclusive, recentemente saíram algumas imagens das filmagens e o filme vai ter a Amy Adams como protagonista. Foi um livro que fez muito barulho logo que ele foi publicado, muitas pessoas lendo, comentando sobre ele. E agora, depois de ter lido, eu entendo o porquê de tanta euforia ao redor dessa história, porque eu gostei muito, eu fiquei muito impactada por essa leitura. É uma história que prende, é uma história que instiga e é uma história que traz até certa sensação de desconforto enquanto você tá lendo, porque você se sente como a protagonista dessa história. Ela tá confusa, ela tá com medo, ela tá sozinha, ela se sente impotente, ela sente raiva. Enquanto a gente lê, a gente consegue ficar um pouco na pele dela, sabe? Sentir essas coisas que ela tá sentindo. Então é um livro que desperta, assim, sentimentos um tanto intensos, eu diria. Então vamos falar um pouco da história. O livro traz a história da Anna Fox e logo no início da leitura nós sabemos que ela não sai mais de casa, que ela sofre com um transtorno de ansiedade, a agorafobia. É quando você sente um desconforto muito grande, você tem crises de ansiedade, né, ataques de pânico, quando você está em lugares abertos. E ela desenvolveu esse transtorno depois de viver uma situação muito traumática. E a princípio nós não sabemos qual foi essa situação, o que foi que aconteceu para que ela desenvolvesse esse transtorno de ansiedade. Isso nos é revelado um pouco mais pra frente na história, e quando eu li e descobri o que foi que aconteceu com ela, foi muito surpreendente e muito pesado. Ela viveu uma situação que só de me imaginar no lugar dela, assim, dói. Antes dessa situação acontecer com a Ana, que claro, eu não vou dizer o que é, ela trabalhava como psicóloga infantil e morava com o marido e com a filha. Mas atualmente nós sabemos que ela tá morando sozinha, ela tá separada do marido e da filha, e ela não vai mais ao seu consultório atender os seus pacientes, afinal ela não sai mesmo de casa pra nada, ela não vai nem até a calçada. Mas ela continua exercendo, assim, um pouco da sua profissão online. Ela ajuda algumas pessoas em sites, em fóruns, sabe, em comunidades. Ela conversa com pessoas que estão passando por um momento difícil e ela tenta auxiliar ali online mesmo. Então a rotina da Ana se resume a ficar em casa, sozinha, assistindo filmes clássicos de suspense, filmes em preto e branco. Os personagens dos filmes aqui são a sua companhia. Ela nem recebe muitas visitas. Uma fisioterapeuta vai uma vez na semana até a sua casa e também o seu psiquiatra. A Ana toma muitos remédios controlados por conta desse seu transtorno de ansiedade e também por conta da depressão. Mas um grande problema aí no seu tratamento é que ela mistura esses medicamentos que ela toma com álcool. Ela bebe vinho praticamente o dia inteiro. Aí ela toma seus remédios, toma vinho. Sabemos que a interação medicamentosa com remédios controlados, misturar com álcool, não costuma ser uma boa ideia. E ela faz isso diariamente. E uma outra forma que a Ana encontra de preencher aí os seus dias é ficar observando os seus vizinhos pelas janelas da sua casa. E muitas vezes ela fotografa esses vizinhos. Ela não interage com muitas pessoas, né? Então ficar observando e fantasiando sobre a vida dos seus vizinhos é a sua forma de ter um pouco de contato com o mundo lá fora. Um dia, depois de tomar os seus remédios e misturar todos eles com vinho, como ela sempre faz, ela vai para a janela observar aí os seus vizinhos e ela vê na casa de um dos vizinhos uma mulher sendo esfaqueada. De onde ela está, ela não consegue ver
quem desferiu a facada, mas ela vê que alguém foi atingido, alguém foi ferido. E é aí que começa toda a treta dessa história. Assim que ela vê essa situação acontecer, ela liga pra polícia, mas ela estava o quê? Meio grogue dos remédios e do monte de vinho que ela tinha tomado. E aí começam as investigações acerca desse caso, mas ninguém acredita na Ana. Faltam provas e ela parece ser a única testemunha. As pessoas que vivem ali perto sabem como ela tem levado a sua vida. Que ela tá impossibilitada de sair de casa, ela mistura os seus remédios com álcool. Então ninguém dá credibilidade pra história que ela conta, porque ela diz que viu, o que ela afirma que ela testemunhou um assassinato, ou pelo menos uma tentativa de assassinato. Todos ficam dizendo pra ela que isso foi uma alucinação, e chega um momento que ela começa a duvidar dela mesma. E eu fiquei bem doida com esse livro enquanto eu não terminei de ler. Às vezes eu acreditava na Ana e eu ficava assim, consegue provar isso, mulher, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. E outras vezes eu ficava, não, realmente ela tava delirando. Então, é um misto de sensações durante essa leitura. A Ana, ela não é uma protagonista confiável por conta disso, porque pode ser que ela realmente estivesse alucinando por conta dos remédios e do álcool. E os outros personagens dessa história, a gente não os conhece tão bem a ponto de confiar neles, de confiar imediatamente na versão deles. O nosso contato maior é com a Ana, mas a gente fica nesse impasse. Tava delirando? Não tava delirando? Os outros personagens, a gente não tem muito contato com eles pra conseguir comprar a versão deles. Então assim, desespero define enquanto você não termina pra conseguir entender que diabo foi que aconteceu. E é essa sensação de desconforto que eu comentei lá no início, porque a gente se sente como a protagonista tá se sentindo. Ela tá tentando entender tudo que aconteceu e o leitor tá ali junto com ela tentando entender também. Ela tá perdida, ela tá incomodada, ela tá assustada, e é assim que a gente também fica enquanto tá lendo. Então é essa a premissa dessa história, entender o que é que foi que a Ana viu, se é que ela viu alguma coisa. Toda essa história, todo esse suspense, esse assassinato, tentativa de assassinato ou nenhum assassinato, me prendeu muito, me envolveu, mas sem dúvidas o que mais me marcou durante essa leitura foi a questão familiar que envolve a Ana. Quando isso é revelado, um fato aí que envolve a sua família, meu Deus. Eu pensei que o histórico familiar dela não teria nenhuma relevância, mas tem. E ó, que tapa na minha cara. Me fez perceber como a gente não sabe o limite do que a gente consegue suportar. Quando algo doloroso, extremamente doloroso acontece com a gente nunca sabe como é que a gente vai lidar, qual vai ser a nossa reação. Tem certas situações que eu acho que a gente nunca vai estar preparado para lidar, para enfrentar, e esse livro mostra isso maravilhosamente bem. Como pode ser muito difícil lidar com certas questões. Uma outra coisa que eu gostei muito nessa leitura é que as revelações acontecem quando você não tá esperando que elas aconteçam. Como assim, Amanda? Não é assim que acontece em todo livro de suspense? Não necessariamente. Tem algumas histórias que você consegue prever, você consegue sentir quando algo vai ser revelado. Ainda que você não saiba o quê, mas você sabe que em determinado momento uma revelação ali vai acontecer. Você tem o feeling, sabe? Mas nesse livro isso não acontece. Não aconteceu comigo. As revelações vinham quando eu tava assim, lendo, achando que seria só um capítulo tranquilo, e aí, de repente, pá, bem na minha cara, uma informação que me deixava jogada no chão. Tem um momento crucial da história em que tudo vai ser revelado. Aos poucos, você vai meio que montando um quebra-cabeças mesmo. Você tá ali no início da leitura, totalmente sem direção, sem saber o que é que aconteceu, e aí aos poucos o autor, durante a leitura, te entrega uma peça, outra peça, e aí, ao final, você monta todo o quebra-cabeça e consegue compreender toda a história. E essa dinâmica é uma dinâmica muito boa, assim, prende bastante. Além dos capítulos serem bem curtos, sabe? Então você avança facilmente, naturalmente, por essas páginas. Então são esses os meus comentários a respeito dessa leitura. Se você gosta de histórias de suspense, eu indico muito que leia esse livro. Eu fiquei realmente impactada por essa história. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que é que você achou. Se você gosta de histórias nesse estilo, leu outras aí que gostou, por favor, deixa a indicação aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixe seu joinha. Se inscreve aqui no canal do Clube Leitura. Ativa as notificações, que assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. E se você ainda não é um assinante do Clube Leitura, o site vai estar aparecendo aqui embaixo. Lá no site você vai conhecer todos os planos disponíveis.
Você pode assinar o Clube Leitura Adulto, o Kids e Teens ou o Clube Leitura Família. O Clube Leitura envia livros todos os meses para você, livros para todas as faixas etárias. Então tem livro infantil, infanto-juvenil, livro adulto. Então acessa lá o site para você conhecer melhor o serviço que o Clube Leitura oferece. É isso, muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.